Oi, meu nome é Juliana Cristina e você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Hoje a gente vai falar sobre os evangelhos, especificamente do Evangelho de João. A Bíblia tem 4 evangelhos. Se você não conhece, eu vou te explicar. Se você conhece, é bom reforçar sempre. Os 4 evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento. É Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai começar por João, pelo 4º livro. Lembrando que a Bíblia, o significado de Bíblia é uma biblioteca. Eu brinco que a Bíblia é a biblioteca de Deus para nós, tá? Então a gente vai estudar pelo 4º. Por quê? O Evangelho de João, eu tenho a visão que ele é um pouco mais simples, não totalmente simples, mas eu gosto porque ele apresenta Jesus amável, Jesus como filho de Deus, e é isso que a gente vai aprender. Mas vamos falar um pouquinho de cada evangelho, de cada evangelista. Mateus, ele foi apóstolo, discípulo de Jesus, ele foi um dos 12, né? Ele era cobrador de impostos, Jesus chegou para ele e disse, vem, siga-me. Ele deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Entre outras coisas que a gente vai aprender também sobre ele depois. Marcos, ele, na verdade, não chamava Marcos só, ele chamava João Marcos, né? E ele não foi um dos 12 apóstolos, mas ele escreveu o evangelho, acredita-se, porque ele era companheiro muito tempo, ele foi de Pedro e de Paulo, e Pedro foi discípulo de Jesus. E ele sabia tantas coisas que Marcos achou interessante, todas as coisas que ele contava sobre Jesus, ou as mais importantes que ele achou, ele escreveu. Depois nós temos Lucas, o médico Lucas, o historiador. Eu acho que ele é até mais historiador do que médico, ao meu ver. Ele contou a história de Jesus, também não era um dos 12, a gente tem que estar bem atento para isso, porque a gente pensa que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram todos um dos 12, mas não, Mateus era e João era, mas Marcos e Lucas não eram dos 12 discípulos, lógico, né? Mas eles também se tornaram seguidores de Cristo. E Lucas, ele faz um relato bem detalhado sobre o nascimento de Jesus, sobre detalhes da vida de Jesus, sobre detalhes dos milagres e tudo mais, né? Então é um evangelho bem detalhado, com observações, ele entrevistou, ele procurou para saber mais coisas. E Lucas, depois que ele escreve o evangelho, ele também escreve o livro de Atos, que também ele conta a vida de Jesus, a sua morte, sua ressurreição. Em Atos ele conta o início da igreja, só para você ter uma ideia, que daí é o 5º livro da Bíblia, tá? E João, a gente tem que deixar bem claro aqui, né? Às vezes a gente confunde um pouco as coisas. João, o apóstolo, ele não é o mesmo João Batista, tá? Até no primeiro capítulo que a gente vai estudar de João, você vai ver que são pessoas diferentes. João, o apóstolo, olha como ele se denomina na carta: o discípulo a quem Jesus amava. Olha que amor profundo que ele sentia de Jesus por ele, que ele não coloca nem o nome dele em si. Ele fala o apóstolo, ou o discípulo a quem Jesus amava. Um carinho, porque ele sentia o amor de Jesus na vida dele. Eu espero que através do estudo da Bíblia você também sinta o carinho, o amor de Deus por você. E João, o apóstolo, ele escreve o Evangelho de João, tá? Depois ele escreve 3 cartas para a igreja, que a gente chama de 1 João, 2 João, 3 João. E depois ele escreve mais uma carta, que é o último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse. Que são profecias do que iria acontecer, algumas já aconteceram e outras que ainda vão acontecer. É um livro mais complexo, mas também é bom de estudo. Mas deixa esse por último, como está no último na Bíblia, deixa esse por último para você aprender, tá bom? Vamos aprender sobre Jesus. Como é bom conhecer o Filho de Deus que nos ama, que entregou a vida por nós, nos deu exemplo verdadeiro. Então, o Evangelho de João é prático, é claro, é lindo, né? Só voltando nos 4 evangelhos, todos contam praticamente a mesma história, mas com uma visão, às vezes, um pouco diferente. Eu gosto de usar um exemplo assim. Por exemplo, olha, um dia eu fui para a praia com meu marido, meus 2 filhos, e minha mãe ficou em casa, no apartamento. E quando eu cheguei em casa, ela perguntou assim, como foi a praia? Né, um exemplo, como foi a praia? Eu vou falar assim, mãe, fechei os olhos, descansei, ouvi o barulho das ondas, aquela brisa do mar, tava uma delícia.
Se ela perguntar pro meu marido como foi a praia, ele vai falar assim, nossa, aquela porção de peixe tá uma delícia, muito boa. Se perguntar pros meus filhos, e como foi a praia? Eles vão falar assim, nossa, avó, eu peguei onda, eu joguei bola. Todos viveram a mesma história, mas cada um dá uma importância, uma relevância maior para um momento ou para uma visão. Não que eles contem coisas diferentes, mas sim que eles dão uma importância diferente conforme a personalidade deles também. A gente tem que deixar claro, tem até um vídeo no canal falando sobre isso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ainda não viu, volta lá no canal e assiste. Então essa é a introdução de João. João, o apóstolo, vai escrever sobre a história de Jesus, o que ele viveu, o que ele viu, e mostrando Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como amoroso, maravilhoso, que você possa ser desafiada a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não só ver o vídeo, né? Porque o meu propósito não é que você veja o meu vídeo que eu estou gravando. O meu propósito é levar você a ter uma Bíblia, a ler por um aplicativo ou por um site, ler a Bíblia, meditar, e eu estou aqui para ajudar. Mas o mais importante é que você leia a Bíblia, tá bom? Então vamos nesse desafio aí de estudar o Evangelho de João. Um abraço, até o próximo vídeo.